Bem-vindos a mais um episódio do podcast Fio Condutor. Hoje temos aqui um convidado especial, que é o Engenheiro Mário Parra da Silva, uma das vozes mais ativas em Portugal quando falamos da ética, responsabilidade social e integridade nas organizações. É presidente da Associação Portuguesa de Ética Empresarial e lidera também a rede portuguesa do Global Compact das Nações Unidas, onde tem promovido uma visão clara: as empresas podem e devem ser uma força positiva na sociedade. Ao longo do seu percurso, esteve envolvido na criação da norma internacional ISO 26000, dedicada à responsabilidade social, e continua a ser uma referência para quem acredita que a confiança e a transparência são essenciais, mesmo no mundo em mudança acelerada. Mais do que falar de boas práticas, o Mário desafia-nos a pensar no impacto real das nossas decisões, e é isso mesmo que vamos explorar neste episódio. Mário, bem-vindo. Obrigado por teres aceito. Afinal, Mário, qual é a motivação e a história que te levou a ser uma voz ativa na ética, na responsabilidade social e a integridade nas organizações? Bem, isso era uma história para horas, não é? Mas estamos aqui para isso. Não, temos que cuidar do tempo. Foi há 20 e tal anos atrás, 24 anos mais ou menos. Eu trabalhava em consultoria de organizações, aliás, trabalhava aqui na região. E uma das coisas que verificava era que muitas empresas, muitos projetos empresariais não vingavam porque as pessoas não tinham seriedade no projeto. E apanha-se mais depressa um mentiroso que um coxo. Quando os projetos se descobria que não eram sérios, ou falhavam por via do banco, ou falhavam por via dos fornecedores, ou os clientes largavam, e havia uma convicção de que era só com recurso a este tipo de espertezas saloias que se conseguia vingar no mundo dos negócios. No entanto, havia inúmeras empresas que praticavam uma política de integridade com todas as suas partes interessadas e essas vingavam. Agora, não havia nenhuma escola. Portugal não tinha qualquer tipo de escola em termos de ética empresarial. E daí surgiu a ideia de criar a associação. Portanto, a motivação foi constatar o mal que sofriam as empresas, algumas para quem eu trabalhava, pelo facto de não terem uma cultura de ética empresarial. Bom, mas quando estamos a falar de integridade, o que é isso na prática? O que é que estamos a falar? A integridade é curioso, porque eu estou a iniciar um trabalho, estamos a iniciar precisamente esta semana, um trabalho de ética e integridade no desporto. E uma das questões que no desporto se coloca é precisamente a relação ou a diferença entre ética e integridade. Curioso, estão mais avançados que as empresas. E por causa, fundamentalmente, da influência do Comitê Olímpico Internacional. A ética é uma discussão acerca dos valores que proporcionam, num determinado contexto, uma clara distinção entre o bem e o mal. Portanto, a ética é uma disciplina filosófica, é um ramo da axiologia, é uma temática diferente da integridade. A integridade é a forma como uma organização segue, cumpre, observa, mantém os princípios em que acredita. Ou seja, ser-se íntegro é acreditar-se num determinado conjunto de princípios e trabalhar de acordo com eles, fazendo com que todas as nossas ações sejam informadas por esses princípios. Não quer dizer limitadas, quer dizer informadas por esses princípios. Mas não achas que ser íntegro pode-se confundir em ser um ingênuo, um idealista? Como é que se pode dar a volta a isso? Pode-se confundir, precisamente por isso é que eu disse informadas e não determinadas. Existem pessoas que não são íntegras, existem parceiros de negócio que não são sempre honestos. Todas as empresas, todas as organizações são alvo de abordagens por alguma das entidades que interagem com elas, que não são sérias, não são honestas. E a integridade é também, nessas circunstâncias, saber reagir, não devolvendo o mal com o mal, mas devolvendo ao mal a indiferença, a recusa, a saída do negócio, não fazer aquilo para que somos convidados. Dou-te um exemplo muito concreto. Há inúmeras empresas que já receberam cartas convite de países terceiros, alguns na África, que prometem mundos e fundos desde que façam uma determinada brincadeira. Estão à procura da pessoa que, não sendo íntegra, cede à tentação. A pessoa íntegra, perante esta óbvia
falta de honestidade, simplesmente diz não, muito obrigado, não estou interessado. Ou seja, não é ingênuo, nem é pateta, ao ponto de acreditar em tudo aquilo que se lhe diz. Tem que exercer julgamento para perceber se do outro lado também existe essa integridade. Já tiveste que defender a integridade num contexto em que foste o único a fazê-lo? Muitas Como vezes. é que queres falar um bocadinho sobre Muitas vezes. Muitas vezes. Eu pertenço a outras organizações empresariais onde acredito que a grande maioria das pessoas até é íntegra, mas a verdade oficial é que a integridade não conduz ao sucesso. E eu fico sozinho a dizer que não, que é a integridade que conduz ao sucesso. Acredito que muitas daquelas pessoas até estão a acreditar no que eu estou a dizer, mas não se atrevem a confessá-lo, porque porque têm receio de parecer ridículas ou ingênuas ou não suficientemente inteligentes, suficientemente espertas. Portugal é um país onde o esperto é mais importante que o inteligente. Isso é um facto. No entanto, porque o mercado funciona e porque as empresas estão aí durante anos e anos e anos, significa que quase todas elas cumprem quase todos os bons valores. Senão não estavam cá. Claro. E a economia não existia. E como é que se promove a integridade no dia-a-dia de uma empresa? Bem, antes de mais, promovendo o valor comercial, o valor económico, o valor competitivo da integridade. Há quem diga, não, a integridade é acima de tudo uma questão de exemplo e tal. Não, eu acho que a integridade é acima de tudo uma questão das empresas, estou sempre a falar das organizações. É sempre uma questão de compreender que é melhor. É melhor. Ou seja, é sempre a mesma coisa. No curtíssimo prazo, curtíssimo prazo, não há nada como a desonestidade. Aí dá muito mais vantagens. Engana-se o tipo, pega-se no dinheiro, a gente foge e acabou. Mas isso não é uma empresa. Isso é um tipo que faz negócios ali à esquina ou à beira da estrada. Uma empresa tem um aparelho de investimento, tem uma máquina montada na sua cadeia de valor, tem um conjunto de pessoas que trabalham para si, umas empregadas, outras colaboradores, outros fornecedores disto ou daquilo. Ou seja, uma empresa é uma entidade complexa. Uma entidade complexa tem que apostar na criação de valor de médio e longo prazo. A médio e longo prazo, só a integridade permite fazer a continuidade do negócio. E conseguimos perceber a integridade no dia-a-dia da empresa? Em que aspectos é que a gente consegue? Bem, conseguimos perceber quando ela não existe. Pois, isso é Quando existe é invisível. É a vida, é normal. o dia-a-dia, não foi? É. Agora, quando há alguma coisa que não é íntegra, salta à vista. Salta imediatamente à vista. Eu tenho tido muitos casos onde fiz observações, fiz estudos de clima em organizações, por exemplo, e um passeio pela empresa era o suficiente para ver onde é que havia manifestamente aspectos em que a integridade não era respeitada. E uma organização pode ser neutra, ou seja, pode ficar no seu silêncio, e isso é bom ou mau? Neutra em termos de integridade? Exatamente. Não deve ser. Não deve ser. Não deve ser. Deve ter uma campanha regular, não precisa ser histérica. Uma campanha, manter uma atitude constante, soft, delicada, mas constante, de promoção dos bons valores, promoção dos bons costumes, promoção das boas maneiras. Eu tenho muita evidência, tenho tido muitas evidências de que não é apenas uma proximidade sonora a que existe entre a palavra ética, estética e etiqueta. Não é só sonora. A ética apela à beleza, à estética. Ou seja, se tivermos um sítio sujo, desarrumado, onde as coisas não estão suficientemente organizadas do ponto de vista da comunidade humana, onde o aspecto geral é de desleixo, é de falta de consideração, muito provavelmente a ética e a integridade nesse sítio também não é grande coisa. Aliás, os japoneses defendem que o primeiro passo para implantar um sistema de qualidade total é uma boa limpeza.
Exato. É limpar tudo em casa, varrer o pó, limpar o chão, arrumar as coisas, pôr clean. E eu acredito muito nisso porque tenho verificado até que ponto a beleza estética conduz à nobreza de sentimentos. Mas também a etiqueta, ou seja, a forma como as pessoas se tratam entre si. Não usar expressões grosseiras, respeitar o outro, cumprimentar as pessoas, ter decência no tratamento é uma maneira de elevar os sentimentos e de proporcionar bons valores. E Tudo uma, isto está interligado. boa. E uma empresa que não tenha uma cultura de integridade, o que é que tem a perder? Qual é o custo real disso? Bem, normalmente uma empresa que não tem uma cultura de integridade é apanhada por alguma curva do caminho e sofre muito, quer em termos de prejuízo, quer em termos de negócio. Por exemplo, um dos casos há até um filme sobre a matéria, o que levou à falência do Barings Bank. O Barings Bank era um banco muito antigo, muito grande, muito poderoso, e houve um rapaz, algures numa cidade do Oriente, que começou a fazer uns negócios muito suspeitos e pedia mais dinheiro para fazer esses negócios. O caso foi tratado na sala do Conselho de Administração. E o Conselho de Administração dizia, era a verdade oficial nesse Conselho de Administração, ele está a ganhar dinheiro. Quando alguém está a ganhar dinheiro, não se lhe pergunta como. Viabiliza-se que ele continue a ganhar dinheiro. Não se vai perguntar como. Isto é a falta de integridade. E o Barings Bank faliu, porque afinal ele estava a fazer negócios fraudulentos. Portanto, não há nas empresas coisas tão drásticas como a falência do Barings Bank. Exato. Mas a falta de integridade traduz-se em prejuízos sérios. Outro exemplo que eu verifiquei muitas vezes, trata-se mal os empregados e as empregadas. Não se cuida do ambiente humano. As pessoas não têm grande gosto em trabalhar ali. A certa altura um telefone toca e a pessoa simplesmente não é para ela, não é nada com ela, não atende. E a entrar estava uma chamada que não foi atendida, que se traduziria num negócio significativo para a empresa. Que não se fez porque uma pessoa não se sentiu motivada para atender o telefone. Ou não se sentiu motivada para tomar o passo que faria a empresa ter ganho esse dinheiro. Portanto, os prejuízos da integridade, da ausência de integridade, são como os prejuízos da ausência de qualidade. São silenciosos e não se notam. Exato. Mas chegando ao fim do ano, a linha final, a bottom line, apresenta um prejuízo que é atribuído a outras razões e não àquela que de facto esteve na origem daquilo tudo. A causa real. A causa. E isso promove-se através de uma liderança? A liderança é absolutamente fundamental para promover a integridade. Eu diria que há casos, e há casos até muito famosos, grandes empresas mundiais, que sobreviveram a anos seguidos de lideranças não éticas. Anos seguidos. Há um caso de uma enorme empresa alemã, em que a certa altura, quando se descobriu que a administração tinha enverdado por um caminho não íntegro, a administração foi toda demitida, alguns foram presos, e no entanto a empresa durante esse período sobreviveu, porque havia uma solidíssima tradição de integridade no contexto da empresa. Ou seja, cada um dos empregados, e eram centenas de milhares, sabia que devia fazer o melhor que estava ao seu alcance, ao menor custo possível, e com o melhor impacto para a empresa possível. E quando a administração seguiu outro caminho, a empresa, apesar de tudo, sobreviveu. No entanto, continua a ser inteiramente verdade que a integridade de uma organização deve começar na sala da administração, seja um gerente ou seja lá quem for. Isto foi muito mal compreendido em Portugal. Por exemplo, aquela de eu estar a falar sozinho. Há 20 anos atrás, constatei uma realidade muito curiosa no nosso país, que hoje, felizmente, já está mais ultrapassada, que era de se fazerem códigos de ética, e a primeira cláusula do código de ética dizia que não se aplicava à administração. Isto em muito grandes entidades. Houve uma grande mudança nos últimos houve, 20 anos. E isto punha-se porque se assumia que a ética era uma inaceitável limitação de liberdade e de opções que não podia ser aplicada à administração, que devia ter as mãos livres para decidir aquilo que lhe parecesse melhor. Mas apesar de tantos discursos sobre estes valores, o comportamento real não muda muito. O que é que está a falhar?
Bem, o comportamento real em Portugal é determinado pela cultura portuguesa. E, de facto, só passou a haver um discurso em que a palavra ética está nas bocas dos políticos todos desde há 1 ano ou 2 para cá. Antes disso, não. E o que sucede é que o povo português foi muito maltratado ao longo dos últimos séculos e criou uma esperteza popular que é contra a integridade. Por exemplo, é um lugar comum as pessoas dizerem, bom, isto cada um governa-se. Ou seja, atribui-se à palavra governo esta conotação do governa-se. E há uma série de outros ditados populares que apontam no mesmo sentido, que é não é a trabalhar que se vê-se na vida. Só trabalha quem não Só sabe trabalha quem não sabe fazer mais nada. Portanto, tudo isto é uma cultura que está no povo português e quando vêm trabalhar para uma organização, as pessoas trazem este conjunto de convicções. Daí que eu acho que é tão importante que a organização tenha não apenas um código de ética fixado a algures, que isso não muda nada, mas tenha autêntica, sincera, determinada formação em ética para todos os seus empregados. O meu primeiro emprego em empresas, claro, já tinha trabalhado antes, mas não em empresas. O meu primeiro emprego em empresas foi na Xerox nos anos 80, em 1980. E em 1980 a Arranque Xerox tinha obrigatoriamente, para todos os empregados, era obrigatório frequentarmos uma ação de formação em ética, de modo a conhecermos os do's e os don'ts que a empresa nos obrigava. E lembro-me perfeitamente que uma das coisas em que éramos ridicularizados pela concorrência era precisamente não darmos vantagens financeiras a ninguém, não dávamos subornos, não estávamos disponíveis para negociar qualquer tipo de luvas, fosse quem fosse. E os concorrentes achavam que trabalhar na Xerox era a receita certa do fracasso, porque nós não pagávamos e toda a gente só queria comprar se recebesse. E nós dizíamos, olha, embora. Por outro lado temos o nome Xerox, que é um nome muito forte. A verdade é que os outros desapareceram, o Xerox sobreviveu. A verdade é que a integridade acabou a médio e longo prazo ganhando. Perdi muitos negócios no curto prazo por razões desonestas, é verdade. Mas a longo prazo vale a pena. Mas a longo prazo vale a pena. E como é que se cria uma cultura positiva e íntegra nas empresas? Como é que se deve começar? Eu acho que uma componente muito importante é o exemplo das FIAs, não apenas da administração, mas as FIAs intermédias, é muitíssimo importante, mas também é muito importante humor, alegria, bem-estar, boa disposição, para fazer com que as pessoas percebam que a ética não é, muitas vezes associam ética e moral, e dizem que é a mesma coisa, e a moral é associada ao pecado e a estarmos todos muito tristes e muito fechados connosco próprios, abster-nos de prazeres. Não, uma cultura de integridade ética numa organização pode ser algo de muito satisfatório, muito recompensador. Essa cultura cria-se estimulando o respeito uns pelos outros. Num convívio que seja aberto, livre, alegre, positivo, mas de respeito. Se as pessoas respeitarem os seus colegas, também respeitam o cliente. Se as pessoas respeitarem o cliente, também respeitam o fornecedor e a partir daí a integridade surge como uma consequência normal. Exatamente. E nesta experiência toda de 40 e tal anos de trabalho, já aconteceu um colaborador manter-se firme nas suas convicções e a empresa mudar por causa disso? Estou a tentar lembrar-me de algum caso em que um colaborador tenha conseguido influenciar uma empresa. Para não vir da gestão de topo, não vir de baixo. Sim. Eu acho que sim, podia contar algumas histórias nesse sentido, de como a firmeza de um único responsável pode de facto mudar. Mas acho que o caso mais impressionante que eu tive conhecimento foi-me contado pelo Chief Ethical Officer da L'Oréal. Chief Ethical Officer é um posto que em Portugal ainda não conheço ninguém. Conheço responsáveis de comissões de ética, conheço, por exemplo, o Almeida de Gouveia e Melo é o responsável da comissão do Conselho de Ética das Águas de Portugal.
e exerce. Mantém uma vigilância sobre as águas para garantir que as regras éticas são cumpridas. Mas não há ninguém ao nível do C, a C-level, não conheço nenhuma empresa que tenha uma pessoa responsável pela ética. E ele contou-me que em tempos tiveram um problema grave no Egito, onde uma empregada da L'Oréal no Egito foi alvo de um problema sério, político, ou seja, a polícia foi lá, prendeu-a, e o que ela tinha feito era, do ponto de vista da L'Oréal, perfeitamente correto, porque ela tinha exercido apenas a sua liberdade de crítica em relação a uma entidade política. Portanto, punha-se o caso de como é que a L'Oréal reagia, não é? Eles estavam confrontados no Egito, a direção da L'Oréal no Egito estava confrontada com a exigência de despedir a empregada. Porque uma pessoa que tinha feito aquela crítica ao poder político não podia continuar empregada da L'Oréal. Dizia o poder político. E eles, na sala do conselho, perguntaram ao Chief Ethical Officer o que é que haviam de fazer. E ele disse muito claramente: a única solução que temos é fechar as operações no Egito. Mas isso vai-nos custar imenso dinheiro. Pois vai, mas é a única coisa que podemos fazer para manter a integridade da organização. De modo que responderam às autoridades egípcias que, perante essa situação, tinham que fechar. E, obviamente, as autoridades egípcias recuaram. Ou seja, muitas vezes a firmeza ética é um risco que se corre, mas a última análise acaba pagando. Queria falar também um bocadinho sobre outro tema que te é caro, que é os ODS, Objetivos de Sustentabilidade. Porquê é que eles são tão relevantes para as empresas e para a sociedade? Bem, vamos lá ver. Há duas ordens de razão, ou três ordens de razão. As três ordens de razão têm a ver com os três tipos de risco que qualquer organização atualmente corre e que podíamos caracterizar como riscos de governação, riscos relacionados com as pessoas e riscos relacionados com o planeta. Eu estou a colocar a sigla GPP porque é a sigla que as Nações Unidas seguem e não a outra, a ESG. O que sucede é que a Agenda 2030, que estabeleceu os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, procurou criar uma agenda universal, uma agenda que vigora em todo o mundo, que permita às organizações ter um roteiro, um roadmap, para reduzirem estes riscos. Riscos de governação, como é que eles aparecem? Antigamente a empresa era considerada uma emanação dos acionistas. Os acionistas tinham posto o seu dinheiro e criaram uma organização que era um mal necessário. A organização era um mal necessário. Ideal era o capital dos acionistas produzir a sua própria reprodução, o seu retorno, sem necessidade de empregados e de máquinas e isso tudo. Portanto, demorámos muito tempo a compreender que as organizações não eram uma emanação do capital, eram uma emanação da sociedade. Portanto, hoje, perder uma organização, destruir uma organização, não é apenas alguns acionistas terem perdido o dinheiro. É a sociedade ter perdido uma unidade produtiva que proporciona empregos, alimenta escolas, alimenta cafés, restaurantes, ruas, impostos, transportes, justiça, advogados, tudo por aí fora. Portanto, os ODS têm um conjunto de objetivos de desenvolvimento sustentável da Agenda 2030 que procuram auxiliar as empresas a tratarem de si próprias. Outro conjunto de objetivos procura guiar as organizações para ações que protejam o ambiente social onde estão inseridas. Mais uma vez, isto de antes não era muito importante, porque a gente punha um anúncio e caíam montes de pessoas ali à porta da fábrica a querer um emprego. Às vezes até apareciam, mesmo sem pormos o anúncio, estavam lá a pedir emprego, e claro que sim, e havia países onde eram empregados por um dia, de manhã à noite. Hoje a situação é completamente diferente. Hoje conseguir pessoas para trabalhar exige algum esforço e alguma capacidade de convencer as pessoas a virem trabalhar connosco. Portanto, o ambiente social à nossa volta tornou-se muito importante, porque as pessoas não vêm trabalhar para nós se não sentirem que têm condições de vida na proximidade. Senão não venham. E pronto. Portanto, o ambiente social tornou-se muito importante. Depois, outro conjunto de objetivos procura guiar as empresas quanto à relação com a natureza, com o planeta. Porque nós não podemos fazer negócios à custa
de destruir o ambiente natural à nossa volta. Sob pena de daqui a algum tempo já não haver mais negócios para fazer, porque não há ambiente onde os fazer. Não há matérias-primas, não há pessoas, não há... Portanto, a continuidade do negócio exige, primeiro, tratarmos de nós próprios, tratarmos das pessoas, tratarmos do ambiente natural que nos rodeia. A par disto tudo, fazer negócio. Portanto, o difícil não está em tratar das coisas, o difícil está em continuar a fazer negócios, continuar a garantir empregos, continuar a garantir a criação de riqueza, continuar a garantir a prosperidade que temos beneficiado nos últimos, sei lá, 50, 60, 70 anos, e ao mesmo tempo fazer isto. Portanto, não se trata de fazer mal à competitividade, pelo contrário, trata-se de aumentar a competitividade, melhorar a competitividade, mas com base em premissas que respeitem, repito, a própria organização, as pessoas e o planeta. Mas estes objetivos de sustentabilidade nasceram com metas concretas. Sim, sim. E achas que estão a ser bem aplicados na prática? Estamos a atingir? Não, ainda não estamos a atingir porque a definição das metas por razões que posso abordá-las rapidamente, mas as metas foram definidas para 15 anos. A Agenda 2030 definiu estas metas em 2015 para 2030. Uma boa parte das pessoas que trabalharam nesta definição dos objetivos vinha dos ODMs, dos Objetivos de Desenvolvimento do Milénio. Neste conjunto de pessoas que trataram durante 3 anos, fizeram a Agenda 2030 das Nações Unidas, nas caves do edifício em Nova Iorque, grande parte destas pessoas não eram pessoas de empresas. Eram ambientalistas, eram pessoas da academia, eram pessoas da administração pública, dos diversos estados, e havia uma representação de empresas, mas foi um bocadinho iludida. Porque há um facto que nas empresas conhecemos muito bem, mas fora das empresas tendem a ignorar. É que uma empresa, se é uma indústria, e é a indústria quem gera valor, os financeiros geram valor através da indústria, mas não há criação de valor numa empresa financeira. Um banco não cria valor. Uma grande corretora não cria valor. O valor é criado na transformação de algo noutra coisa que, por sua vez, tem um fim, tem uma aplicação prática e aí tens uma criação de valor. Portanto, a indústria é a base da criação de valor. A indústria também, por definição, é uma entidade económica relativamente pesada. Usa máquinas complexas, usa relações entre essas máquinas também complexas, muitas vezes usa terceiros como fornecedores que, por sua vez, também têm cadeias complexas, ou seja, não se pode dizer ao industrial, você daqui a 15 dias está a produzir uma coisa completamente diferente. Ele vai sorrir e dizer, não, 15 dias é o tempo que eu demoro a escolher a pessoa que vai planear eu fazer uma coisa diferente. Portanto, não é assim. A indústria tem uma inércia. Essa inércia significa que para mudar completamente aquilo que produz, ela precisa de tempo. Até porque não pode mudar sozinha. Tem que mudar com a cadeia de valor. Isto é, tem que dizer às pessoas, olha, daqui a 3 anos nós queremos estar a fornecer outro tipo de produto feito de outra maneira. Portanto, vocês adaptem-se. Ou seja, aquilo que neste momento as Nações Unidas reconhecem é que houve enormes transformações desde 2015 para cá, mas ainda não começaram a produzir efeito. Ou seja, as empresas ainda estão a transformar-se. Um caso muito concreto. Eu estive na Comissão Técnica da APE sobre a economia circular. A Comissão Técnica tem base, o grupo de trabalho da ISO tem base em França e o sponsor único deste trabalho da ISO para a norma da economia circular é a Suez. Numa recepção que a Suez nos fez, nesse dia, o presidente da Suez disse, daqui a uns anos vocês virão a Paris em aviões cujo combustível será feito por nós totalmente a partir de plástico dos oceanos. Ou seja,
Ele diz, eu vou fazê-lo. Nós estamos a preparar tudo para fazer recolha maciça dos plásticos dos oceanos e transformar esses plásticos em hidrocarbonetos e usá-los em combustível de aviões. Mas isto demora o seu tempo. Ou seja, a indústria não é tão rápida quanto nós sonhámos quando fizemos a Agenda 2030. Portanto, vai ter que haver os ODS 30-45 e, muito provavelmente, as metas estarão, nessa altura, já em fase de maior atingimento. Neste momento, o atingimento de metas é pobre, a emergência climática continua, os problemas sociais, como se pode ver pelas pressões migratórias, continuam, e, portanto, continuamos a ter um desafio muito grande pela frente. No entanto, ao contrário daquilo que se pensa, os políticos tentam apanhar este comboio, nomeadamente através de medidas de regulação, medidas de diretivas e mais regulamentos, e depois, quando alguma coisa corre mal, rapidamente mudam de opinião, voltam atrás e afinal já não querem. Não é nada disso na indústria. A indústria tem uma coisa que é lenta, mas firme. Há uns anos largos atrás, há 10 anos atrás, a indústria começou com este movimento. E não para porque a regulação agora adiou 2 anos. Não noto minimamente isso. Ao nível da grande e da pequena indústria, das PMEs, mas também das grandes empresas, o movimento pelo desenvolvimento sustentável continua como de antes, independentemente dos atrasos que a União Europeia introduza nas normas, nas diretivas, independentemente do omnibus, a direção para a sustentabilidade continua. E continua porque qualquer empresário compreende que tem vantagem em fazê-lo. Vai economizar energia, vai economizar matérias-primas, se conseguir circular a sua cadeia de valor, vai obter produtos a partir do que antes era considerado lixo, que vai poder reutilizar a um preço melhor. Tudo isto reanima a economia e vai ser um fator de competitividade. É preciso persistir. Claro. Nós aqui na GFA também criámos, na altura dos ODS, nós estudámos-los, criámos uma equipa tinha representantes de cada área e depois escolhemos o que é que íamos trabalhar, nós não estamos a trabalhar todos, Claro. mas tem o roadmap anual e tem indicadores anuais para cada um. Mas sabemos que há empresas que usam os ODS mais para marketing e para reputação do que propriamente. Como é que as empresas se podem preparar para isso? Sem ser o nosso caminho, como é que as empresas podem fazer? Bom, é uma discussão muito antiga em ética, saber se uma pessoa é realmente honesta ou apenas finge ser. E no caso das empresas, se uma empresa está de facto a fazer sustentabilidade ou está apenas a fingir fazê-lo por razões de marketing. Em ética nós consideramos isso mais ou menos irrelevante. É curioso. Em sustentabilidade não, mas em ética sim. Isto porquê? Quando uma pessoa é desonesta, mas faz todos os esforços para fingir ser honesta, o padrão que ela está a transmitir é de honestidade. E mais dia, menos dia, ela vai ter que decidir o que é que quer ser. Quando uma empresa faz muito marketing acerca da sua própria sustentabilidade, um dia vai descobrir que ou faz mesmo alguma coisa, ou então entrou em colisão consigo própria. Isto é, a sustentabilidade é algo que vai impor-se por si mesma. Ou seja, há uns 3 meses atrás eu estive lá em cima do Monte Branco e há um grande glaciar que passa ali e eles têm uma exposição fotográfica dos últimos 90 anos, desde que há fotografias, da evolução do glaciar e é absolutamente esmagador. Depois tem uma série de desenhos que mostram o que será, segundo a tendência atual, não quer dizer que não se inverte essa tendência. De repente pode haver uma inversão de tendência. Mas se a tendência atual se mantiver, o que é que vai acontecer ao glaciar durante os próximos 30 ou 40 anos? E vai desaparecer. Portanto, não há ninguém com o mínimo de informação que negue que nós estamos a causar um impacto tremendo no planeta. O que há, e isto não é antiético, é apenas oportunístico, é políticos que estão a pensar como é que hão de aproveitar as alterações climáticas, em vez de as combater.
Por exemplo, toda a gente sabe que o Ártico vai ser uma enorme fonte de recursos no futuro que vai descongelar. De quem é o Ártico? Metade é da Rússia. Então a outra metade é do Alasca, do Canadá e da Groenlândia. O Alasca é dos Estados Unidos, o Canadá e a Groenlândia, paro por aqui. Faço-me entender? Sim, sim. Isto é, há quem, bom, pode-se dizer, bom, mas isso é o político sagaz, é o político inteligente, aquele que diz, não vamos conseguir parar as alterações climáticas, então vamos aproveitar. Mas a questão é que nós temos mesmo de conseguir pará-las. Ou começando por mitigá-las, e isso aí passa, obviamente, por uma quantidade de ações, como a descarbonização e outras, mas vamos ter de conseguir um dia reverter esta tendência, porque não é uma questão do planeta. O planeta esse vive descansadamente com qualquer configuração continua. É uma questão da espécie humana e de como é que a espécie humana continua a ter condições de habitabilidade no planeta sem desencadear pandemias ou outro tipo de acidentes climáticos que a ponham seriamente em causa, nomeadamente a água. E qual é o papel da integridade neste relacionamento com os ODS? Eu acho que é total, pois a integridade é aquilo que fará com que uma organização que compreende o seu papel o cumpra. Há um indivíduo que tem sido um farol neste processo, neste momento está muito abalado. Ele chama-se Larry Fink e preside ao fundo de investimento BlackRock. E ele, a certa altura, disse, bom, isto da sustentabilidade está a tornar-se um problema muito sério aqui nos Estados Unidos, com muita gente que é contra, que diz que isto limita os negócios americanos e as empresas americanas, por isso o que posso dizer é que nós no BlackRock vamos continuar ao serviço dos nossos clientes, dos nossos investidores, como sempre. Mas ele introduziu um conceito que eu acho absolutamente fantástico. Pode não ter sido ele, pode ter nascido em alguma universidade, mas foi ele que lhe deu voz, que é o conceito de propósito. Uma organização tem o seu propósito. O propósito de uma organização é sempre proporcionar soluções ao mercado. As soluções estão previstas, desenhadas, o roadmap está na Agenda 2030. Integridade é dizer ao mercado, nós estamos cá para fornecer soluções e depois fazê-lo mesmo. Fazê-lo mesmo. No fundo, a integridade é aquilo que fará com que a cadeia de valor, desde os clientes até à banca, desde os obrigacionistas até aos acionistas, desde os fornecedores até aos empregados, confiem nas promessas que a empresa fez. E as promessas é praticamente tudo aquilo que uma empresa pode fazer. Afinal de contas, quando nós vendemos um produto, nós vendemos mesmo é a promessa de que ele vai funcionar, como nós dissemos que ele funcionava. Exato. E se não há cumprimento de promessas, o mercado cai. Sim, sem dúvida. Estamos a chegar ao nosso final, mas, Mário, ainda vivemos num contexto onde a integridade parece ser uma escolha arriscada. Mas e se fosse o contrário? E se a integridade fosse a única forma de garantir confiança, consistência, reputação e impacto? Para ti a integridade é uma vantagem estratégica ou é um luxo que só alguns podem dar? Não, eu acho é que a integridade, enquanto fenómeno generalizado na sociedade, está aí, é constante. A esmagadora maioria das pessoas é íntegra, é honesta, cumpre, faz tudo bem. E isso é verdade, quer na vida pessoal, quer na relação com os filhos, na relação com os cônjuges, na relação com as empresas. A esmagadora maioria das pessoas é íntegra. O que acontece é que não tem assim muito prestígio. Ou seja, não é uma coisa que seja Valorizado. exibida nos restaurantes como sendo aquilo que se exibe é o chique espertismo. Mas o tal chique esperto que se gaba de ter conseguido enganar alguém, e isso é que faz o dia dele, a seguir é íntegro. Muitas vezes também na teoria se discute qual é o driver, qual é o motivador da integridade. E há uma grande discussão sobre se é a lei, ou seja, se as pessoas são íntegras porque têm medo do castigo, ou se as pessoas são íntegras porque acreditam pessoalmente num conjunto de valores e quer haja lei, quer não haja lei, cumprem.
É uma discussão infindável, até porque as duas coisas são verdade, as duas coisas encontram-se, mas varia muito com as sociedades. Há dois casos que são, do ponto de vista da integridade global da sociedade, muito paradigmáticos, foram objeto de estudo e são paradigmáticos. Um foi um acidente natural no Japão. E houve uma disrupção completa da ordem social em umas quantas cidades. E não aconteceu nada. As pessoas continuaram a ir descansadamente para a fila, ninguém entrou em pânico, as pessoas relacionaram-se com os vizinhos, procuraram ajudar-se umas às outras. A sociedade continuou a funcionar, apesar de ter rompido. Não havia polícia, não havia autoridades, não havia... Rompeu. E depois sucedeu a mesma coisa em New Orleans, com o Katrina. Uhum. E a sociedade rompeu na mesma. E as pessoas cometeram as maiores barbaridades. Houve irmãos a violar irmãs, houve assaltos a supermercados, houve roubos descarados, houve insegurança nas ruas. Ou seja, claramente no Japão, o que mantém a ordem social é uma convicção interior sobre valores e claramente para uma grande parte da população, não todos, claro, mas para uma parte da população em New Orleans, o que mantém a ordem social é o medo. É o medo da polícia. Portanto, em que pé é que nós estamos na nossa sociedade? Eu acredito que estamos, de alguma maneira, com uma parte da sociedade que acredita em valores e outra parte não acredita, mas que os cumpre por uma questão de medo. Mais uma vez, eu não estou aqui para falar sobre a integridade na sociedade em geral, mas nas empresas. E nas empresas, insisto, que as empresas não deixem ao acaso, não partam do princípio que toda a gente que vem trabalhar conhece perfeitamente quais são os bons valores. Não. Ensinem-nos, discutam-nos. E como é que se ensina a ética? Sempre a partir de dilemas, da discussão de caso concreto. Não a discussão de teorias. Na teoria todos estamos de acordo com tudo. Mas caso concreto. Perante isto, o que é que fazias? E ver qual é a resposta que é dada. Uma última pergunta mesmo. Se pudesses deixar uma mensagem a uma equipa um organizador de uma equipa, um projeto novo, uma empresa nova, e que tem que decidir entre o caminho mais rápido e o caminho certo, o que é que dirias? Não, o caminho mais rápido é o caminho certo. E o caminho certo é o caminho mais rápido. Ou seja, o que eu acho é que para criar um projeto empresarial, a primeira pergunta que tem que se responder é quem é que precisa daquilo que a gente vai fazer. Quem é que precisa mesmo Exato. daquilo que a gente vai fazer. E se nós encontramos o potencial cliente, temos de configurar qual é a nossa oferta, o que é que nós temos para lhe oferecer. E o que temos para lhe oferecer é algo que ele pode pagar, e o preço que nós pretendemos por isto é viável. Ao termos este tipo de raciocínio, este é um raciocínio íntegro. O raciocínio não íntegro andam aí uns tipos a fazer uma coisa que a gente pode falsificar, fazendo aparentemente a mesma coisa, mas na realidade mais barato. Porque não é a mesma coisa, mas isso ninguém sabe. A gente finge que é a mesma coisa, oferece a metade do preço e depois, quando eles descobrem, já a gente fechou a empresa e abriu noutro sítio. Isto é a receita certa para o fracasso. Porque vai fugindo de negócio em negócio, vai andando de dívida em dívida, vai criando má imagem, vai queimando o nome na praça, não recomendo a ninguém. Obrigado por estarem connosco. Chegámos ao fim de mais um episódio do podcast Fio Condutor, hoje com o Mário Parra da Silva, a falar sobre integridade e sobre os OBS. Obrigado.